No primeiro lançamento que eu usei comercial com IA, eu aumentei em 50% meu faturamento sem mexer em mais nada nos anúncios, no funil ou no script das lives. Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente como eu fiz e você pode fazer para colocar no seu lançamento para aumentar muito o resultado do seu comercial ou até, se você ainda não tem um comercial, talvez dobrar o faturamento sem ter a dor de cabeça de colocar um time humano. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luiz Ribas, sou sócio fundador na Cronos IA e eu já faturei alguns 7 dígitos com lançamentos e perpétuos, então tanto com infoprodutos quanto também com softwares. E para você ter mais resultado no comercial, você precisa de 3 pilares. Pilar número 1. Tempo de resposta. O seu lead, quando passa pelo checkout, ele tá muito quente, ele tá falando, eu quero comprar, me ajuda. Só que o que acontece em muitos lançamentos é que esse cara não tem alguém para conversar com ele, para tirar as dúvidas no comercial, ou se tem um comercial leva horas, principalmente quando você abre o carrinho. E o que acontece? Esse lead esfria, cria objeção, encontra outro lugar. O segundo pilar que você precisa resolver é o horário de atendimento. O brasileiro trabalha das 8 às 18 e usa um pouco o celular no trabalho. Agora, fora do horário comercial é quando ele está recebendo anúncio e muitas vezes quando ele está participando de uma live. Então, tanto quando ele está vendo uma live, algum conteúdo seu, quanto também se ele acessa o checkout para comprar fora do horário comercial, é aí que esse cara mais precisa de ajuda. Só que se o time não está respondendo nesse horário ou não está tão ativo nesse horário, 9, 10, 11 horas da noite, são muitas vendas ficando no caminho. E o terceiro pilar é assertividade. Se hoje o seu time, se é que você tem um, tá respondendo esses leads, como é que tá a quebra de objeção dele? Ele tá dando atenção para de fato entender o que o lead precisa? Ou ele só tá copiando e colando qualquer coisa que tiver pronta? O lead sente isso. É como se fosse aquele chatbot que todo mundo odeia conversar, copia e cola. As pessoas percebem quando não é alguém escrevendo no celular. Tem que ser português de WhatsApp, da forma como a gente escreve e está acostumado a falar. Então, quando você consegue resolver esses 3, tempo de resposta, horário de atendimento e assertividade, persuasão nessa conversa, você aumenta muito o seu resultado. Foi isso que fez a nossa taxa de conversão aumentar em 50% sem mexer em mais nada do funil. Se você já faz lançamentos ou tem perpétuos e quer ajuda minha e do meu time para acelerar o seu comercial com IA, acessa o primeiro link para o meu time te entregar um plano de aceleração personalizado e quem sabe a gente te ajudar a colocar um agente comercial com inteligência artificial aí na sua empresa. De vez em quando eu ouço, pô Luiz, ninguém gosta de conversar com IA, chatbot, esses negócios aí. Eu odeio falar com esse tipo de coisa, é muito robótico, engessado. Mas tem um ponto aqui, quando você conversa com um agente IA, não tem diferença para um humano. Então, uma coisa é um chatbot, que é digite 1, digite 2, outra coisa é um assistente IA, e uma coisa completamente diferente é um agente de inteligência artificial. Como que a gente faz isso aqui na Cronos, por exemplo? Existem 3 características de um agente IA. A primeira são as instruções, ou seja, como você treina, assim como um colaborador humano, ele precisa ser treinado, ele precisa receber um playbook, como que ele vai converter os leads, como que eu vou lidar com objeções, qual que é o nome e a personalidade dele. E para você ter um agente IA que converta muito bem, ele precisa ser treinado de uma forma muito específica. E não adianta uma pessoa que sabe fazer um prompt ou outro. Precisa ser um engenheiro de prompt profissional que faça isso, especializado em comercial, que tem experiência. Por exemplo, aqui na Cronos, a gente tem um time de engenheiros de prompt que só fazem isso todo dia, o dia inteiro. Então, um cara que é especialista em fazer só isso. A segunda característica de um agente IA é a base de conhecimento. Sabe quando você fala com o ChatGPT, ele dá uma viajada completamente aleatória? Não dá para passar essa vergonha com os seus leads no WhatsApp. Assistente IA, como tem muitos softwares ou automações por aí, ele acaba dando uma viajada. E sabe por quê? Porque quando uma IA não tem uma informação, ela inventa. E para acabar com isso, você precisa de uma base de conhecimento. Não adianta socar um PDF gigante no prompt da IA. Você precisa de uma estrutura, que a gente chama aqui em vocabulário nerd, de banco vetorial. E para criar isso, por exemplo, aqui no nosso time, a gente tem um cara que é o analista de ETL. Ou seja, Extract, Transform, Load. Esse é o processo para a gente criar uma base de conhecimento. E por fim, a terceira característica são as funções. E para isso, a gente usa código. Então, tem um dev, um programador, que vai integrar em Google Agenda, por exemplo, se você estivesse rodando um funil high ticket, para agendar uma reunião em lançamentos, o que a gente faz é principalmente uma planilha Google para pegar os links que tem disponível. Então fazer essa integração com o Google Sheets ou então até transferir para um humano, em algum caso, se a IA não souber lidar com aquela situação específica, e a gente já anota para atualizar ela também e da próxima vez que a pergunta for feita, ela saber responder. E aqui vai a dica de ouro que vai valer o vídeo. Você já ouviu falar de um negócio chamado checkout blindado? Provavelmente não, e eu vou te mostrar agora. Checkout blindado é o seguinte, em vez de você mandar a pessoa direto para o checkout, você vai colocar numa página de vendas um pop-up, ou se for na abertura do seu carrinho, uma página, que é só isso que você está vendo aí na tela, com nome, e-mail e telefone, ou só telefone, por exemplo. Por que que você coloca isso?
2 motivos. Você vai aumentar a conversão do seu checkout, porque essas informações já ficam populadas quando o link vai para o checkout, ou seja, ele não precisa preencher de novo o nome, e-mail e telefone. E, convenhamos, quando o lead está vendo o preço ali no checkout, seria ideal se todas as informações dele, até os dados do cartão de crédito, já tivessem preenchidos. Mas, como isso não é possível, já é bom que tenha o nome, e-mail e telefone, assim o lead só precisa preencher as informações de pagamento e é mais fácil dele comprar. Ou seja, aumenta a taxa de conversão do checkout. E o segundo ponto, e de longe mais importante, é a recuperação que a gente faz com o checkout blindado. Ou seja, quando o lead preenche essas informações antes dele ir para o checkout, a gente já tem os dados dele. E se ele não comprar em 90 segundos, 120 segundos, a gente manda uma mensagem no WhatsApp para repescar esse cara e comprar. E foi assim, fazendo esse disparo e convertendo isso com IA, que a gente aumentou o nosso resultado em 50%. Inclusive, em projetos como o do Elton Euler, que talvez você conheça, que ano passado faturou 170 milhões de reais, a gente também aumentou em 49% o resultado, usando uma estratégia bem parecida. Então, resumindo, se você tiver respostas rápidas, assertivas, fora do horário comercial e repescando os leads, que todo mundo que chega no seu checkout, você mandar mensagem para eles e contornar objeções até a venda, você vai faturar muito mais. É óbvio que eu não vou falar que você vai faturar 50%, não tem como saber exatamente, mas entre 20% e 60% é o que a gente observa aqui com os nossos clientes. Se você quiser ajuda do meu time para implementar um comercial IA assim na sua operação, aperta no primeiro link que tem aqui na descrição para a gente te ajudar.